Khamenei, morto neste sábado em ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel, tinha 86 anos. A gente preparou uma imagem para mostrar para vocês quem era Ali Khamenei. Ele governava o país árabe desde 1989. Como líder supremo, assumia uma autoridade tanto religiosa quanto política. Quando jovem, Khamenei se envolveu em movimentos que eram contrários ao regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi e, por isso, cumpriu prisão mais de uma vez. Nessa época, ele se aprofundou em teorias anticoloniais e anti-ocidentais. Assim, participou, em 1978, dos protestos que antecederam a Revolução Iraniana, que derrubou o regime do Shah. Khamenei foi presidente do Irã de 1980 a 1989, quando sucedeu o seu mentor, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que morreu por questões médicas. Khamenei foi o mais longevo chefe de Estado do Oriente Médio. No cargo, combateu a influência dos Estados Unidos na região, agiu para neutralizar opositores, fomentou o culto à sua personalidade, mantinha uma política linha dura em relação aos costumes, promoveu tecnologia nuclear e defendeu a aniquilação do Estado de Israel. Kawaguchi, é muito importante a gente entender quem foi Ali Khamenei, né, nesse contexto. Ele aparece na história não só como o líder supremo do Irã, mas como uma figura que mudou um país, que mudou uma região e que foi determinante para os costumes, para a cultura, para a política internacional, mas principalmente para a política do Oriente Médio. O Khamenei, ele era a Revolução Islâmica. Como você bem apontou, ele inclusive exerceu o cargo de presidente, que hoje é o Pezeshkian que exerce. Ele exerceu o cargo de presidente durante o reinado do primeiro Ayatollah, o Ayatollah Khomeini. Então ele participou de toda a gestão da Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica derruba uma monarquia que estava vigente desde 1905, lá na Revolução Constitucionalista do Irã, que era a monarquia que era do Reza Pahlavi. O Khamenei ajudou a engendrar toda essa revolução que derrubou um regime monárquico e colocou um regime islâmico fundamentalista. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é que ele arquitetou não só o que ele fez dentro do Irã, que aí a gente pode falar de um governo, ele continuou as bases lançadas pelo Ayatollah Khomeini, que era um regime extremamente rígido, em que as liberdades individuais ficavam lá na última da fila das prioridades. O que o governo pregava era sempre códigos de conduta baseado em leis muito duras, leis religiosas muito duras. A gente tem tanto que resultou, aí a gente estava falando agora há pouco na polícia política, eles têm uma polícia dos costumes. Se você não usa a roupa direito ali, você vai parar numa delegacia, você é preso, você recebe repressão. Essa polícia também é a mesma que promove enforcamentos públicos para pessoas que não se adaptam às regras do regime. Isso foi o legado dele para o Irã, no interior do Irã. Mas tem também um legado que não só do Khamenei, mas do próprio Khomeini, não são, como a gente estava conversando anteriormente, não são figuras que elas mandam sozinhas. Tem toda uma estrutura de poder que dá sustentação a essas pessoas, toda uma reunião de clérigos, de estudiosos, e também da base política, da elite política do Irã, que dá a base de sustentação para essas figuras, para esses ayatollahs. Então, eles não tomam as decisões sozinhas. Então, foi esse regime que criou, no lado externo também, diversos grupos. Era o Irã que apoiava grupos como o Hezbollah, como o Hamas,
como os Houthi, ou seja, o Irã tinha várias linhas de defesa contra Israel e contra os seus inimigos regionais. Uma dessas linhas de defesa era justamente você financiar grupos terroristas para que esses grupos desestabilizassem principalmente Israel, ali o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, ou seja, atacando Israel por todas as direções, e eles também tinham uma rede de mísseis, ou seja, os mísseis que foram usados, estão sendo usados agora para atacar Israel, para atacar os países próximos. Então ele tinha toda uma rede de proteção, e a proteção máxima que eles teriam seria fazer a bomba nuclear, que aí sim seria praticamente impossível retirar do poder ou reverter a Revolução Islâmica. Então, o que eu lembraria para a gente nesse momento foram eles que criaram esses grupos, não sei se não criaram sozinhos, mas financiavam, eram os grandes mentores financeiros desses grupos, eles criaram o Hamas. Se a gente for ver o que talvez aquela invasão do Hamas à faixa de Gaza foi o que criou o cenário que hoje ou ontem levou à morte do Ayatollah Ali Khamenei. Então, um evento que a gente achou que era uma coisa singular, que foi quando os terroristas do Hamas fizeram ataques brutais contra Israel, geraram depois toda uma guerra retaliatória, talvez foi naquele momento que engendrou toda essa mudança agora no Oriente Médio e que culminou nesse momento com a morte do Ali Khamenei e possivelmente uma mudança de regime. Isso que a gente vai ter que esperar para ver se vai acontecer ou não. Mas diria que esses são os legados. A gente pensar num legado interno, de um regime brutal, de exceção, um regime que brutalizou milhares de pessoas, e no externo que criou grupos terroristas que levaram que desestabilizaram diversos países do Oriente Médio e não só Israel. Eles desestabilizaram o Iêmen, desestabilizaram o Líbano, toda essa região tem grupos também financiados por eles operando em Afeganistão, operando no Iraque. Então, eles eram um grande fator de contraposição à política tanto de Israel quanto dos Estados Unidos e contra até políticas árabes. Eles eram grandes inimigos da Arábia Saudita, por exemplo. Então, são ainda grandes inimigos da Arábia Saudita. Então, esse é o legado do Khamenei. É disso que a gente está falando, e o que a gente vai discutir agora é se vai ter um sucessor, se alguém vai continuar todo esse legado que ele deixa para o mundo. É isso, vamos seguir acompanhando. Kawaguchi, segue comigo nessa cobertura. Eu só quero mostrar um vídeo que foi publicado agora há pouco pela Força Aérea Iraniana, pelas redes sociais. É um vídeo que mostra a operação militar em algumas fases. Então, esse vídeo foi publicado nas redes sociais pela Força Aérea, mostra essa ação militar em 3 fases. A primeira delas, neutralizar defesas aéreas e mísseis na região oeste do Irã. Então, a gente vê essas setas, né, que mostram a ação militar começando pela região oeste. Depois, estabelecer o controle aéreo e avançar em direção ao Teherã, que é essa região do mapa que ele está mostrando, e controlar o espaço aéreo sobre a capital iraniana. Então, esse vídeo mostra essas 3 fases da operação, muito bem detalhado. Foi um vídeo publicado, como eu disse agora há pouco, pela Força Aérea de Israel, que atuou junto com a Força Aérea dos Estados Unidos nesse ataque coordenado durante a madrugada de sábado, numa ação que continua ao longo das últimas horas e que, de acordo com o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve continuar na próxima semana, até que, nas palavras dele, a paz seja restabelecida. Na mesma publicação da Força Aérea, foi divulgada a imagem de um dos comandantes que acabaram sendo mortos nesse ataque. A gente tem essa imagem que mostra a foto do chefe de Estado-Maior do Irã, Abid al-Rahim Mossavi.
De acordo com a publicação, ele foi, portanto, um dos mortos. Ele seria um dos comandantes militares mais graduados do Irã, sucessor de Hossein Salami, o chefe do Estado-Maior iraniano que foi eliminado na abertura da operação. Antes de assumir como chefe de Estado-Maior, foi comandante do exército iraniano e ocupou cargos centrais na área de segurança. Também administrou o sistema de defesa aérea e comandou ataques com mísseis balísticos que mataram cidadãos israelenses durante a operação e recebeu sua posição e patente diretamente do líder supremo. Então, esse seria, portanto, um dos integrantes da cúpula iraniana que acabaram morrendo durante esses conflitos, de acordo com Israel, com a publicação que foi feita pela Força Aérea de Israel, que detalhou também, como a gente mostrou naquelas imagens, naquele vídeo que a gente mostrou por último, como é que se deu esse ataque aéreo inicialmente, né?